Coronária de origem anômala, altamente específico, cai pra caramba. Quem assistiu a aula de morte súbita vai ver que isso entra como um dos grandes critérios de morte súbita, tá? E também entra como critério não, né? É um dos grandes causas e também entra como o exemplo da avaliação para participação, se eu não me engano, quem assistiu a aula vai ver que no final do exemplo prático, no pessoal da Itália para a Olimpíada de 2024, tem um atleta que é bloqueado por causa, não é elegível, ele é bloqueado da Olimpíada por causa de alteração de origem anômala de coronária. É bem específico, vou trazer mais um passando para vocês saberem o que que é e dos principais tipos, tá? A incidência ela varia bastante em atletas relativamente altos. Tem limitação desses dados por causa de database variada, por falta de critério, que inclui esse monte de coisa aí. É classificado como anormalidade de origem de percurso, anormalidades da anatomia intrínseca das coronarianas ou anormalidades terminais. Está aqui o documento da American Heart de todas as anormalidades, variantes e subvariantes. Isso não cai. Só botei para vocês saberem que existe. Mas é legal visualizar, né? Então, a origem anômala da artéria pulmonar. Então, eu consigo ver aí que tem uma origem anômala do foco oposto do sino aórtico. Então, mostra para a gente também a diferença. Uma atresia congênita. Mas o principal, assim, que eu vou falar, que eu já vi mais em prova, e que entra muito como critério de morte súbita, critério não, de novo, como etiologia, dos que eu vi mais descrito, é esse aqui. É o que eles chamam de miocardial bridging. É uma ponte intramiocárdica, tá? Então, o que eu mais vi é isso. É exatamente esse tipo daí. Então, como a artéria coronária ela passa por dentro do miocárdio, quando ele contrai, ele faz uma oclusão da artéria. E aí, como ele oclui a artéria, e quando aumenta a demanda, ele vai contraindo, ele vai ocluindo, ele vai gerando áreas de isquemia pela própria questão da artéria passar por dentro do ventrículo por si só. Tem um aneurisma coronário, que também acontece, ou tem a fístula, que no final ele já vai lá para dentro, tá? Ah, essa parte aqui, o que vocês precisam saber é isso. Enfim, o ramo esquerdo, circunflexa de coronária direita, do C aórtico, enfim, pode ser benigno. É, descendente anterior com originado da ACD é benigno. Uma artéria coronária única já pode ser considerada maligna. Um take-off áureo de coronária é benigno. Uma coronária hipoplásica maligno, uma ponte miocárdica ou epicárdica em túnel pode ser benigno ou maligno, mas igual eu falei para vocês, o que tem tido bastante relato é isso. E uma fístula de coronária, que é aquela pontinha dela que vai lá para dentro, tende a ser maligno, tá? Enfim, tá aí todas essas considerações que eu acho que não são necessárias. Diagnóstico. Bom, primeiro a gente começa com sintomas. A gente tem 5 relacionados ao esforço, tem dor torácica, um eletro de repouso anormal, um eletro de esforço com ou sem infra de ST. Lembra, muitas vezes o mecanismo ali é um mecanismo similar ao de infarto. É, eu posso suspeitar, se o cara continua com tudo isso, eu vou pedir uma angiotomografia, uma angio-TC, uma angio-ressonância e um eco, incluindo investigação de origem de coronárias. Então, o fluxo da própria American Heart é isso, é pedir uma imagem anatômica, que é o primeiro achado que eles chamam, um eco, uma geografia, TC de coronária. Depois eu vou pedir um teste funcional de primeiro nível, que é um TE, um TCPE, um eco de estresse ou um cintilo. E depois eu posso progredir para testes funcionais de segundo nível, chamado híbridos, como o tecido coronária com PET ou uma ressonância de estresse para saber o quanto essa anomalia está alterando a viabilidade desse tecido miocárdico, aumenta o risco de morte súbita. Beleza? Critério de elegibilidade, né? Origem anômala de coronária, de artéria pulmonar, pau. Na verdade, a grande questão é se eu tenho essas alterações que não vão progredir para malignidade, isso é o que vocês precisam saber, tá tudo bem. Se ele está clinicamente estável, tá a princípio tudo bem. Se for coisas mais complexas, paciente sintomático, aí eu tenho que bloquear o cara. Então, quando a artéria passa entre a artéria pulmonar e a aorta, isso aí é critério de bloquear o cara. Indivíduos sem cirurgia corretora, quando tem alteração anômala do sedival salva, que apresentam sinais, sintomas, etc., principalmente ao esforço, você bloqueia ele também.